João. Boa noite, mestre. Boa noite, João. Vim muito para ver sua opinião sobre Davi Luiz, porque tenho opinião formada, porque não tenho, assim? Porque tenho opinião formada sobre ele, mas sinceramente não me dá muita esperança a vinda dele, não. Me fale qual é a minha opinião, por favor. A galera sempre brinca com isso, né? Pô, preciso ir lá ver o Garone para eu saber qual é a minha opinião sobre o jogador. Eu fico feliz com isso. É uma responsabilidade muito grande, né? Que vocês jogam para cima de mim. Mas eu fico feliz com o carinho, com a confiança de vocês. Cara, eu acho o Davi Luiz, assim, eu acho que a grande questão do Davi Luiz, agora analisando um pouquinho, sem número, tá? Analisando um pouquinho a minha opinião mesmo sobre o Davi Luiz. Para mim, o Davi Luiz é um bom zagueiro, é um bom jogador de futebol. A questão é que ele foi supervalorizado. Acho que esse é o ponto. Então, assim, o Davi Luiz não é, na minha visão, ou nunca foi, um zagueiro para ser um titular de seleção brasileira. Ponto. O que não quer dizer que ele não deva ser, que ele não seja um bom zagueiro. Sabe? Eu acho que o Davi Luiz acabou ficando muito marcado por ele ter alcançado um patamar que talvez não deveria ser para ele. Né? Quando você chega numa seleção brasileira, que você tem um Thiago Silva lá, você naturalmente vai ficar ofuscado. Ainda mais, na minha visão, sendo menos do que realmente ele é. Então, é um jogador que, para mim, é bom jogador, mas não é isso tudo para ter tido a carreira que teve. Mas respeito muito ele, isso aí foi o mérito dele. Isso não é uma crítica ao Davi Luiz, não. É a minha visão sobre talvez ele ter ido além do que ele era capaz. E isso é um mérito dele. Quisera eu também chegar acima do que eu sou capaz. Eu quero mais é puxar para cima tudo que eu puder puxar para cima, né? Mas de uma certa maneira você acaba sendo cobrado também por isso, né? Quando você consegue chegar no topo, que ser um titular de uma seleção brasileira na Copa do Mundo é um topo da carreira de qualquer jogador, não só dele. Então, e aí quando você tá no topo e tem um insucesso que o Brasil teve, aquele 7-1 histórico, você acaba ficando muito marcado por isso também. Então, assim, eu acho que se o Davi Luiz chegasse ao Vasco, seria uma ótima contratação para o Vasco. Tô ignorando o custo, tá? Não tô falando de salário, até porque eu não sei quais seriam os valores, não sei, mas eu acho que o Davi Luiz seria uma ótima contratação. Mas, por exemplo, eu acho que o Balbuena é mais jogador do que ele. Eu acho o Balbuena mais equilibrado do que ele. Então, se você me disser que o Davi Luiz custa 1 milhão e o Balbuena custa 700 mil, eu não pensaria duas vezes antes de ir no Balbuena. Aliás, se os dois custassem 1 milhão por mês, eu iria no Balbuena. Claro, aí depende se o jogador quer, depende de N fatores, não é só você querer. Né? Mas se a escolha pertencesse a mim, se a decisão fosse simplesmente minha, eu acho o Balbuena mais jogador. Então, se você me disser que você tem o Davi Luiz ganhando 1 milhão e você tem o Cuesta a 350 mil, eu iria no Cuesta a 350 mil, porque eu acho que o Davi Luiz não vale 1 milhão. Entendeu? Por mais que eu ache o Davi Luiz mais jogador. Mas aí é o que eu falo do supervalorizado. Que esse é o ponto. E também é complicado para o jogador, ainda que ele compreenda que é um momento de redução salarial, tem que ver o tamanho dessa redução salarial. Né? Então, assim, eu acho o Davi Luiz muito bom jogador, ou bom jogador, um bom zagueiro. Para o nível do futebol brasileiro, então, é um cara que seria titular em praticamente todos os times do futebol brasileiro. Mas eu acho que talvez num valor acima do que ele realmente joga. Por tudo que ele acabou construindo na carreira dele. É um mérito dele também. Então, para mim, pesa essa questão. Né? Com bola, para mim, um ótimo zagueiro. Sem bola, um zagueiro mais limitado, mais falho, mais comum. Né? Muito forte no jogo aéreo, por baixo já com algumas limitações, não é tão rápido assim, não é um grande ladrão de bola, não é muito bom nesse 1 contra 1, sabe? Assiste um pouco mais o jogador, permite o jogador jogar um pouco mais. Né? Então, assim, eu acho que não é para tanto o quanto que ele recebe, o quanto que ele foi valorizado ao longo da carreira. Mas é a minha visão. Mas é um mérito dele também ter chegado onde chegou. Mas na hora de chegar e escolher, você tem que apresentar os números ali dos valores para saber se realmente é isso tudo ou não. Né? Aí você tem o peso
Você pode achar bom, mas achar que não vale. É uma outra questão, né? Você pode achar um jogador bom e ainda assim falar, pô, beleza, mas por esse valor não me interessa. Porque não é uma